Alguns dos principais objetivos, já ouvimos a China em representação dos países da União Europeia, também os países menos desenvolvidos, os Estados africanos e agora o Sudeste Asiático. Vamos partir de imediato para a conversa com os comentadores da RTP que se encontram nesta emissão. Manel Carvalho e também Ricardo Jorge Pinto. Obrigado aos dois pela vossa presença. Ricardo, começo por ti. Ouvimos uma intervenção inicial de António Guterres muito curta, sintética, na linha daquilo que tem vindo dizer a público, e depois as preocupações dos países, uns mais coincidentes do que outros. Ficou clara qual é a posição neste momento nas Nações Unidas? Fica claro que há uma dupla preocupação. Em primeiro lugar, uma preocupação com aquilo que é o funcionamento da própria organização, e ouvimos elogios ao que terá sido e foi, na verdade, um modelo diferente de escolha do secretário-geral, com maior transparência, também, como de resto António Guterres logo no início salientou, com uma preocupação de igualdade de género naquilo que é o funcionamento da instituição, e essa é claramente uma das preocupações que estão aqui a ser manifestadas pelos representantes de países e de associações de países. E, em segundo lugar, aquilo que é a preocupação com um harmonioso funcionamento da Organização das Nações Unidas. O representante da União Europeia salientou isso mesmo, que os três pilares da ONU têm que funcionar em conjunto. Se um deles não mostrar eficácia, os outros serão também prejudicados. É preciso perceber que a questão da função humanitária não é distinguida da função do desenvolvimento, e esta, por sua vez, naquilo que é a proteção da paz. E esses aspectos e a maneira como eles serão aqui organizados terão necessariamente depois implicações no resultado final. Finalmente, aquela que é a postura de António Guterres, e que de resto quem o conhece não fica surpreendido. Ele disse que estava ali basicamente para ouvir, para compreender e para aprender. Tomar notas também a ver pelas imagens. E tomar notas. António Guterres é conhecido pelo lado positivo e pelo lado negativo exatamente por isso mesmo. Ele é um bom ouvinte, os artigos internacionais que têm sido publicados manifestam isso mesmo. Os seus detratores, se é que os há, ou pelo menos aqueles que têm algum ceticismo relativamente à sua eficácia, destacam também isso, que é um homem que ouve muito, dialoga, mas que depois tem alguma dificuldade em colocar em ação, em ser consequente com aquilo que ele extrai como ilações do que vai ouvindo e do que vai aprendendo. As intervenções prosseguem, como estamos a acompanhar também com imagens que vamos recebendo em direto. Ricardo Jorge Pinto, para complementar algumas das ideias que foram lançadas, o que é que poderemos concluir depois de ouvir os principais intervenientes, sobretudo China, a União Europeia, os países africanos, até o Sudeste Asiático? O que é que poderemos concluir quanto às prioridades? Há assim tantas diferenças consoante a parte do mundo em que estamos a falar, as regiões? Pelo menos nestas declarações iniciais, que são de agradecimento pela disponibilidade, de também acolhimento ao novo secretário-geral, há aqui um consenso que seria expectável. Necessariamente haverá depois diferenças, são até saudáveis, numa organização que representa quase 200 países, e eles não poderiam nunca ter interesses comuns. De resto, já se percebeu também neste período inicial em que António Guterres ainda nem sequer tomou posse, de que essas pressões relativamente ao que deve ser prioritário já se começam a manifestar. Por exemplo, aquilo que tem sido de alguma maneira também criticado é a preocupação que nas suas entrevistas António Guterres tem dado à questão da Síria, esquecendo um pouco aquilo que é um outro momento e uma outra região de grande tensão, que é entre a Índia e o Paquistão. Invocando até aí o facto de António Guterres ter particulares relações com a Índia. A sua mulher falecida era natural de Goa, e ele, ao longo da sua função enquanto representante das Nações Unidas para a questão dos refugiados, teve com a Índia contactos muito próximos. Ora, isso tem-se dito que, de alguma maneira, António Guterres não pode esquecer essa tensão que existe entre a Índia e o Paquistão, deve levar muito a sério aquilo que é a eventual consequência de um desentendimento
momento que a qualquer momento pode pôr em risco os equilíbrios de forças nessa zona do planeta. E serão certamente estas matérias que ao longo destas declarações, mas sobretudo depois, no momento em que António Guterres tiver que ter uma atitude mais interventiva, irão à tona. Eu diria que essa questão, Ricardo, é extremamente importante porque da parte da China e do representante que falou nesta Assembleia Geral, ficou clara que o recado para António Guterres quando diz que a visão apresentada será, poderemos dizer assim, interessante, mas deve ser transformada em iniciativas em concreto. Ora, este é o repto que acaba por ser lançado por todos os países e aqui mais de forma mais direta pela China. É verdade, porque esse é o problema que António Guterres terá nas mãos, é que estão a criar muitas expectativas naturais, tendo em conta o modelo de escolha do secretário-geral e, portanto, também enaltecendo o perfil de diplomata, de primeiro diplomata mundial que António Guterres irá ocupar, estão-se a criar muitas expectativas sobre aquilo que é a sua capacidade de, nesses bastidores, mas também perante as populações, ter uma capacidade de intervenção muito direta, o que será muito difícil de depois resolver, porque, como de resto António Guterres tem insistido, e não é por acaso que o faz, este é um momento muito difícil que o planeta está a viver. E os desafios que se colocam são desafios, por vezes, absolutamente inultrapassáveis. Ora, quando isso se começar a perceber, António Guterres terá nas mãos não apenas a dificuldade da situação, mas também, eventualmente, aquilo que é uma certa decepção em se entender que as Nações Unidas e o seu secretário-geral podem não ter essa capacidade de resolver. Ricardo, esta questão de África, António Guterres tem uma sensibilidade, uma proximidade grande por causa do trabalho desempenhado. Não será este o dossiê com maiores dificuldades? Acreditas que esta questão da agenda da Síria pode alterar as prioridades que António Guterres teria pensado, por exemplo, quando iniciou esta corrida para a ONU? Pode, até porque é matéria que tem mais atenção mediática, não apenas, como dizia o Manelli muito bem, põe em jogo aquilo que são as duas potências que ainda há algumas décadas estavam numa guerra fria extremamente delicada, mas também porque tem os focos das televisões, dos jornais, das rádios constantemente em cima, para além da questão e da ligação que o caso sírio tem com o terrorismo que afeta a Europa e afeta os Estados Unidos, os espaços que, do ponto de vista mediático, são muito importantes naquilo que é depois também o desempenho da Organização das Nações Unidas. E isso pode obrigar o secretário-geral a fazer algumas inflexões naquilo que é a sua agenda. Agora, todos sabemos que nestes lugares há uma agenda, digamos assim, mais visível e depois há uma agenda mais tectónica, mais subterrânea, e essa certamente não pode deixar de lado aquilo que, por exemplo, em zonas como a África, continuam a ser questões prementes do combate do combate à pobreza, do combate à fome, que continua a matar todos os anos milhões e milhões de pessoas, e isso certamente é, até pelas funções que António Guterres desempenhou até agora, uma das suas prioridades. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco nesta emissão. Obrigado.